Irmãos queridos, nós estamos expondo a primeira carta de Pedro e não a Pedro. Primeira carta de Pedro, e hoje nós trabalharemos na introdução dessa carta e apenas os dois primeiros versos, por favor. Primeira de Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2. Amada congregação do Senhor Jesus, aqueles que puderem ficar de pé, por favor. 1 de Pedro 1 e 2. Leiamos juntos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ainda de pé, irmãos, os homens abrirão em 2 de Timóteo, ou 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 de Paulo a Timóteo 3,12 e as mulheres João 16:33. Os homens lerão comigo 2 de Timóteo 3,12 e as mulheres João 16:33. Leiamos os homens, por favor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As mulheres. Podemos assentar. Queridos, três coisas aqui. Três coisas. A primeira, se você está se esforçando, é um crente, as lutas estão vindo. Ei, atenção. Se você é um crente, se você está se esforçando para ser crente, para perpetuar no caminho, as lutas estão vindo. E é isso mesmo. Pare de romantismo, de utopia. Eu sou crente, eu não vou ter lutas. O evangelho da prosperidade é uma tremenda mentira. E é por isso que nós chamamos as igrejas que o praticam de sinagogas de Satanás. Porque pregam um evangelho mentiroso. Ora, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, parabéns, vocês serão perseguidos. Em segundo lugar, se você estivesse em perfeita paz, então é porque tem algo errado e estranho. Se você é um crente, está tudo bem, tem algo errado. Você não está incomodando as trevas. Terceiro lugar, todos nesse mundo gemem. Há uma com a criação pelas consequências do pecado, todos gemem. E aí você pode, no silêncio do seu coração, dizer assim: o que vale ser cristão? Duas coisas. Você já ouviu aquele verso, quando o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã? Você já ouviu? Certamente você já passou pela noite. Certamente você vai passar por outras noites. E a coisa mais deliciosa de ser cristão, e porque vale a pena, é que nessas noites longas, doloridas, frias, angustiantes, o Senhor Jesus disse assim: e eis que estarei convosco todos os dias. Então você não passa a noite fria sozinho. E a segunda coisa aqui é que um dia, lá, você vai chegar à porta da eternidade, o Senhor Jesus vai perguntar assim: seu nome? Ana Paula, Mônica, Sebastião. Está aqui no livro. Só um minutinho. Eu vou retirar dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui dentro você não chora nunca mais. Vale a pena ser cristão, irmãos, porque aqui não estamos sozinhos e porque um dia todas as dores findarão. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante das Escrituras
Nós somos o teu povo, como já foi dito aqui, um povo de dura cerviz, um povo complicado. Mas somos teus, ó Deus, aprove ao Senhor nos eleger irrevogavelmente antes da fundação do mundo. E o Senhor vem insistindo conosco mais um domingo, como foi dito aqui, mais um domingo e mais um domingo, o Senhor vem falar ao nosso coração. E não é peso, é alegria, é gozo, porque o Senhor quer nos colocar de pé, o Senhor quer nos dar ânimo, o Senhor nos quer mostrar o caminho. E que seja assim nessa noite, ó Deus, que nós tenhamos um sentimento ao final desse culto, que valeu a pena estar na casa do Senhor. Não existia outro lugar melhor para passarmos esse tempo. Então, ó Deus, que valha o tempo, que o Senhor esteja conosco, e como foi dito, que a tua espada de 2 gumes penetre no nosso coração. Em nome de Cristo, para a tua glória mesmo, é que nós assim pedimos. Amém. Irmãos, então, o livro numa frase, a primeira epístola de Pedro. Eu gosto muito de fazer diferenciação de carta e epístola, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Gálatas, e gosto muito de epístolas. Epístola, então, é uma carta que não tem destinatário certo, mas há várias igrejas. Então, carta tem destino e epístola, vários destinos. Então, a primeira epístola de Pedro pode ser reduzida em uma frase: o encorajamento aos pastores a cuidarem das congregações com paciência, educando-as para uma nova vida. Ou suportem o sofrimento para glorificarem a Cristo, sobretudo se estiverem sofrendo por amor a Ele. Ou esperança por meio de Cristo em meio ao sofrimento. Por isso, irmãos, a primeira de Pedro é tão importante, graça para nós. Sobretudo nesses dias, nós teremos sofrimentos. Cristo, o nosso Senhor, sofreu. Eu não sei se apenas eu, mas eu tenho uma tendência a cachorro caído da mudança. Sabe aquela figura que fica com aquela carinha assim, né? De vez em quando a gente começa a sofrer e fica com aquela carinha assim de lado, né? E aí o Espírito vem e nos faz lembrar da música do Logos. Senhor Jesus, eu ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo é o fim deste caminho, eu aceito. Eu não sou maior do que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Como nós ouvimos por João 16:33, ele nos avisou: no mundo teremos aflições. A saída é contar, portanto, com ele, o Senhor Jesus, estando conosco para e passo todos os dias, porque por Hebreus 2:17, ele é poderoso para socorrer os irmãos naquilo em que foi tentado. Em todas as tuas dores, provas e tentações, nós temos um campeão, aquele que venceu, o único que venceu. A data de 1 de Pedro, irmãos, por volta de 67 depois de Cristo, porque 67 teria sido crucificado então o apóstolo de cabeça para baixo, durante a perseguição de Nero, começada em 64 depois de Cristo. Em 1 de Pedro 5:13, há uma menção a Roma como a grande Babilônia, já em oposição ao cristianismo. O tema sofrimento também pode significar aqui que ele escrevera para consolar a igreja por ocasião da sua morte. Pode ser isso. Nesses dias, quantas mortes, irmãos, nós temos presenciado? Hoje está fazendo uma semana, irmãos. Uma semana. Nós temos dúvidas que ainda há um volume considerável de partidas, irmãos, para acontecer. Vocês têm dúvidas disso? Que Deus tenha misericórdia. Até que tudo volte ao normal, ou que nós tenhamos um novo normal, existem muitas coisas ainda para acontecer. Ou não devemos ter dúvidas disso. A ocasião, irmãos, a ocasião que Pedro escreve essa carta. As igrejas gentílicas estavam passando por um grande sofrimento dado à perseguição, justamente de Nero, e a cultura de onde vinham.
Então imagine um gentio convertido a uma religião judaica cristã, sofrendo oposição dos donos da religião, os judeus de um lado e de outro lado os romanos, querendo matá-los porque são cristãos. Estava fácil, né? Eram os pagãos não judeus convertidos que deveriam crescer na fé, mesmo em lutas e apresentando obras. Então, está sofrendo? Desenvolva a sua fé, cresça e apresente obras. Frente a isso, então, o apóstolo os descreve como: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O autor, irmãos, quem é o autor da primeira de Pedro? Qual é a regra básica mesmo de interpretação das Escrituras? A nossa confissão de fé, no capítulo 1, parágrafo 9, ela diz que a melhor forma de interpretar as Escrituras é pela própria Escritura. Pare de ficar procurando fulano de tal, etc. Interprete as Escrituras pelas Escrituras. E aí existe uma inerrância. Então você chega e pergunta: quem é que escreveu mesmo essa carta, essa epístola? E aí a primeira de Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Está respondido. Quem é o autor? Pedro. Mas ela foi redigida por quem? Então, se nós formos para a primeira de Pedro 5, 1 e 12, 5, 1 e 12. Por favor, os homens leiam o verso 1 e as mulheres o verso 12. Leiamos, por favor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, o 12. Eu, Pedro, que testemunhei os sofrimentos do Senhor, fui apóstolo do Senhor, através de Silvano, o amanuense. Então, o autor é o apóstolo Pedro, que antes era pescador em Betsaida, Cafarnaum, juntamente com seu irmão André. Ele recebeu o chamado com Pedro, Tiago e João, sendo os mais próximos do Senhor Jesus no colégio apostólico. Curiosidades, irmãos. O grego dessa carta, sobretudo na Septuaginta, traz dúvidas se foi Pedro mesmo que escreveu a carta. Mas não foi tantas vezes o amanuense que escreveu. E Pedro, então, reconhece no texto que ele teve ajuda de Silvano. Você já ouviu falar em São Silvano? Eu morei num bairro chamado São Silvano. É esse aqui, tá? É esse Silvano aqui. No mais, a igreja dos primeiros séculos não tinha dúvida que a primeira de Pedro era realmente de Pedro. Muitos dizem que o tema central dessa carta é o batismo. Pedro seria, então, aquele que estava escrevendo para a comunidade cristã aos recém-batizados. Mas é uma tese muito fraca, embora faça-se a menção em 3, de 18 a 22. Mas atenção, irmãos. O fato de Pedro ter levado os crentes a compreenderem os sofrimentos que estavam passando, como mostra do paralelo do sofrimento do Senhor Jesus, não significa que deva buscar sofrimento, como autopunição e penitência, por exemplo. Então, os cristãos vão sofrer. Aí você está tão bem que você fala assim: eu vou queimar meu dedo aqui que eu quero sentir dor. Procure o médico. Procure o médico. Pessoas normais não querem sofrer. E nós já vamos sofrer naturalmente pela inércia da peregrinação. Então, não é porque a carta diz cristãos sofrem que você diz assim: eu tenho que procurar sofrimento. Não é assim, por favor. Irmãos, nós devemos orar para que Deus, do lado contrário, nos livre das provações e tentações, que no grego são
a mesma coisa. Peirasmos. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, em provação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe aqueles crentes malucos? Eu desafio Satanás, eu piso no pescoço, né, Soninha? Aquelas músicas extraordinárias que a Soninha me manda. Espetáculo, viu, irmãos? Então, por favor, crente inteligente que conhece as Escrituras não quer desafiar Satanás, crente não quer entrar nessa luta, crente diz assim: Senhor, não me deixe cair em provação, não me deixe cair em tentação. Para vocês terem uma ideia, em Judas, nos é dito que o anjo não intentou discussão com Satanás por causa do corpo de Moisés, e antes diz assim: o Senhor te repreenda. Tá? Então, mesmo o público sendo dos gentios, das igrejas da Ásia Menor, o apóstolo usa paralelos do Antigo Testamento para descrevê-los. Ele diz assim: vós sois forasteiros da dispersão, sacerdócio real, sacerdócio santo, nação santa, filhos de Abraão e Sara, e os trata então como se tivessem nascido israelitas. Porque, irmãos, nós somos o Israel de Deus. Hoje se faz uma confusão tão grande, né? Existe um único povo que Deus veio salvar, o seu Israel. Existe uma única igreja que Deus veio salvar, a igreja do Senhor Jesus. Não existe uma igreja e um Israel. É uma coisa só, tá, irmãos? Divisões, queridos, divisões. 1 de Pedro, capítulo 1, Pedro fortalece a fé dos irmãos mediante a promessa divina da salvação vindoura, graciosa. No novo ser, deve-se ter vida santa na palavra, diferente do passado. Em 1 de Pedro 2, Pedro ensina a igreja a reconhecer a pedra angular, oferecendo-se como sacerdotes a ele, porque ele se sacrificou pela igreja. E ele orienta todas as categorias sociais, começando pela sujeição e a autoridade secular. Depois que os servos se submetam aos seus senhores, mesmo se sofrerem injustiça, como Cristo sofreu. Então, irmãos, essa semana o presbítero Vitor começou um estudo às quintas-feiras sobre o reino de Deus. Cristo reina. Quem não se submete às autoridades visíveis é porque não se submete às autoridades invisíveis. Hoje pela manhã, nosso irmão Jadielson, pregando na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele usou exatamente 3:12. E aí nós vamos dizendo, quanta coincidência, né? Parece que Deus está trabalhando exatamente o coração da igreja, numa sequência das mesmas palavras, ele vai usar isso. 1 de Pedro 3, ele ensina as mulheres a obedecerem mesmo a maridos descrentes, vestindo-se de forma santa. Os homens devem tolerar suas mulheres, no geral que sejam humildes, pacientes, amáveis, como Cristo para com o nosso pecado. 1 de Pedro 4, ele ensina a dominar a carne com sobriedade, vigilância, moderação, oração e, ao sofrer, consolar e se fortalecer em Cristo, que promovam a palavra e a obra, glória de Deus, que cada um sirva ao outro com o seu dom, e não estranhe, mas se alegre se tiver que sofrer pelo nome de Cristo. Em 1 de Pedro 5, ele exorta aos bispos, que são a mesma coisa, irmãos, no grego, bispo, ancião, presbítero, a mesma coisa, exorta-os quanto ao modo de viver e pastorear, advertindo que, por toda parte, o diabo está perseguindo. E aqui, então, nós vamos concluir essa visão panorâmica do que é Pedro. Porque, irmãos, não podemos tirar outra coisa daqui que não esteja embaixo do tema central. Para se interpretar um texto corretamente, você tem que saber qual é o pano de fundo disso aqui, né? Então não dá para poder pegar alegria aqui. Vamos fazer uma festa e vamos pregar em 1 de Pedro. Não dá. Vai para Filipenses, a carta da alegria, tá? Então nós vamos concluir que ao ler 1 de Pedro, em mente, trata-se de um chamado de Deus a enfrentar os sofrimentos como alguém que sofre e se compadece de quem passa por situação análoga. Ah, irmãos,
Nós sofremos aqui. Por que sofremos aqui? Presbítero Vitor, por favor, Romanos 8, 22, o senhor, por favor, leia e se coloque de pé. Presbítero Ricardo, Hebreus 2, 17 e 18. Seu Salvador, Hebreus 4, 15, por favor. Presbítero Jadielson, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 4, mas eu gostaria que toda a igreja lesse com o presbítero Jadielson depois. Então, presbítero Vitor, 8, 22. Irmãos, por favor, tenham atenção. De vez em quando vem uma pergunta assim, você vê uma catástrofe, você vê uma miséria, como nós vimos hoje aqui às 10 horas da manhã, um sofrimento tremendo. Aí você diz assim, meu Deus, por que isso? A resposta está aqui, tá, irmãos? Romanos 8, 22, presbítero, por favor, leia para nós. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Sim, pelo pecado. Então, todas as vezes que você vira alguma coisa tremendamente dolorida, por que isso? Uma palavrinha de 6 letras, pecado, é isso. Irmãos, Hebreus 2, 17 e 18, ouçam com a alma e o coração, por favor. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo é poderoso para ser o seu socorro naquilo que você está passando, em tudo que ele passou. Mas como é isso? Então, Hebreus 4,15, presbítero Salvador lerá para nós, por favor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Obrigado. Irmãos, o Senhor Jesus foi tentado, provado em quantas coisas? Todas. Posso te pedir algo agora? Sabe aquela tentação que você tem no coração? Você tem vergonha dela. Aí você diz assim, meu Deus, o Senhor Jesus foi tentado nela. Pastor, mas nessa coisa horrível? O texto que nós acabamos de dizer diz que ele foi tentado em todas as coisas, de uma forma diferente de nós. Ele não pecou em nenhuma delas. Então, irmãos, temos um campeão que é poderoso para socorrer, porque ele venceu. Irmãos, e agora? Por que nós sofremos? Por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 3 e 4, com o presbítero Jadielson, irmãos, por favor, leiam e sublinhem esses versos, porque eles são tremendos. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Obrigado. Irmãos, nós sofremos para que, socorridos por aquele que disse que estaria conosco, nós possamos dizer para as pessoas que vão trombar conosco pelo caminho, só essas, irmãos, só essas. Eu passei por uma situação bem parecida com essa. E Deus, o Senhor Jesus, o meu amado Senhor, Ele fez isso, 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 isso por mim. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você está passando por aquela coisa, aquele corte de papel, sabe aquele que dói bastante? Aí você está passando por isso, você diz, meu Deus. Bom, daqui a pouquinho sara, e quando sarar, Deus vai me usar para ser medicação na vida de outra pessoa passando pelo mesmo problema.
Se você está sofrendo por amor a Cristo, seja ainda maior a sua alegria. Isso aqui é coisa de louco. Louco por amor a Jesus. Se falar em sofrimento em algumas igrejas aí, vão jogar pedra na gente, né, reverendo? Pois é, mas é isso mesmo. O apóstolo Pedro diz assim, 4, 13 e 14. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Parabéns. Lá no seu trabalho você passa por chacota porque é um crente? Ah, pastor, tadinho de mim, só eu sou crente lá na minha sala de faculdade e as pessoas zombam de mim. Não, meu irmão, você não é tadinho. Você tem a honra e o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Está aqui. Pedro mostra aos seus leitores os privilégios que tem por meio do Evangelho e que ele tornou, então, posse de Deus. Assim, podem enfrentar as provações, aflições e dificuldades da vida, atuais e futuras, seguindo o mesmo exemplo do Senhor Jesus. E isto, pois, como aconteceu com o nosso Senhor, os sofrimentos enfrentados darão lugar à subsequente glória que Deus revelará a você e em você. Subsequente glória que Deus revelará a você e através de você. Vocês perceberam que nós lemos Tiago, o irmão carnal do Senhor Jesus? Ele diz assim, tendes por toda, muita alegria ou passardes por várias provações. Como é que é o negócio? Sim, irmãos. Irmãos, ultimamente, eu quanto mais sinto dor, mais eu resisto. Mais eu estufo o peito e parto para cima. Por uma coisa. Eu digo assim, eu só quero ver o que Deus vai fazer. Não vou abaixar. Não vou recolher. Por quê? Porque eu vou passar pelas provações. Desde que sou pastor dessa igreja, eu tenho dito 2 palavrinhas. Vai passar. E no dia que passar, eu vou poder dizer, de fato o meu Deus fez, e de fato o meu Deus é fiel. Não é porque eu mereço, mas é porque Ele é o meu Deus. Os cristãos, em e por 1 de Pedro, devem ter em mente que são peregrinos aqui, estrangeiros nesse mundo. Assim, a sua praxis é diferente, divergente, pelo que sofre-se em nome de Jesus. Irmãos, eu estou fazendo parte de um grupo da primeira agência do banco que eu trabalhei. Nós éramos 198 funcionários em 1986. Hoje a mesma agência está operando com 22 funcionários. E aí o seguinte, né? O pessoal fica mandando as fotos. Eu achei, depois de umas 2.000 fotos, eu achei uma minha dentro da agência. Porque vem foto de tudo quanto é lado, né? As festas. E aí não tem foto minha lá. Né? E não tinha que ter mesmo. Eu não tinha que estar nas festas, irmãos. Então é isso. Pedro está dizendo assim, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Está todo mundo indo para o lado de cá. Aí você fala assim, tá bom, eu vou para cá. Então você é o cara do contra. Você é aquele que tem um comportamento completamente diferente. Isso, irmãos, para a psicologia, não fazer parte do grupo, o sujeito tem que ser sustentado, porque senão ele não aguenta. E Cristo disse que Ele vai dar forças para isso. Durante essa peregrinação, honrando a Deus com a sua santa grei, deve-se explicitar vida santa, 1:5, de crescimento da graça e do conhecimento, 2:2, de abstenção das paixões carnais da alma, 1:11, e com oração e espera pelo fim das coisas, 4:7. Maridos e esposas crentes com as autoridades sofrem e ainda nesse contexto devem testemunhar, uma vez que eles são herdeiros da glória de Deus. Espera aí. Pedro está dizendo o seguinte, não é porque você está sofrendo que você tem que parar de testemunhar. Opa!
Será que você, quando começa a sofrer, você diz assim, não oro mais? Será que quando você começou a sofrer, você diz assim, não vou na igreja mais? Você começou a sofrer, você diz assim, vou fazer o que os outros estão fazendo, porque não deu certo? Irmão? Poxa, tá. A Bíblia de Fé Reformada mostra que cada fim de capítulo de 1 de Pedro, após ele analisar um tipo de problema, ele termina com algo edificante para a igreja. Então, a Bíblia Sagrada, ela não diz assim, Wagner, você vai sofrer. Ela diz assim, Wagner, Deus é fiel e junto com a aprovação te dará todas as forças para que você possa vencer a provação. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É humana mesmo, mas Deus vai te dar forças para vencer. E é assim que Pedro faz. Sempre, irmãos, existe pecado, mas existe uma graça que superabunda e perdoa todo tipo de pecados. Capítulo 1, a inspiração da palavra de Deus. Pedro termina dizendo a respeito da inspiração da palavra de Deus. Capítulo 2, a segurança da nossa alma aos cuidados de Cristo. Capítulo 3, Cristo ascendeu ao céu como autoridade sobre tudo. Capítulo 4, nossa alma está sob os cuidados de um Criador fiel. Capítulo 5, a oração de que, depois de termos sofrido por um tempo nesse mundo, Deus nos fará perfeitos e nos levará para a sua glória. Joel Bick afirma que a mensagem central de 1 de Pedro é, olhe para cima. Eu falei assim, mas eu já estou falando isso para a igreja já tem bastante tempo. Você quer vencer aqui? Você quer vencer aqui? Você quer completar a peregrinação sem apostatar? Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não olhe para o seu umbigo. Você vai se esborrachar. Não olhe para as pessoas em volta. Elas vão te desanimar. Olhe para cima. O Senhor Jesus é aquele que não tosqueneja. Na nossa versão, não dormita, não dá nenhum cochilinho, o guarda de Israel. O Senhor Jesus está disponível para ouvir a sua oração, como nenhum outro, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 366 dias, até no bissexto. Tá? Para traduzir, irmãos, claramente o que se espera de você, meu irmão, minha irmã, diante do sofrimento, e porque você ouviu Deus te falar até aqui, nós vamos meditar agora nos versos 1 e 2. Nós vamos meditar nos versos 1 e 2. Sabe aquele gostinho? Pastor, mas só 2? Isso é bom demais para voltar domingo que vem. Coisa boa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram ou que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Irmãos, como é que a carta começa? Pedro dizendo assim, sou eu, minhas credenciais são essas. Pedro, apóstolo de Cristo, no meio do sofrimento. Você se identifica no meio do sofrimento? Você se esconde no meio do sofrimento? Você gostaria que ninguém te enxergasse no meio do sofrimento? Pedro está dizendo assim, no meio do sofrimento, eu continuo sendo quem eu sou, servo de Cristo, apóstolo do Senhor Jesus. Sofra como crente, para você poder testemunhar. Não é vergonha, irmãos, nós termos problemas. Não, irmãos, não é problema. Eu errei, eu pequei, Só tem um aqui dentro que não peca, viu, irmãos? Só tem um aqui, o Senhor Jesus. Os pastores são pecadores, os presbíteros, os diáconos, todos são pecadores. Todos. Então, irmãos, nos sofrimentos, não nos envergonhemos dos sofrimentos. Não, eu estou passando por uma situação assim. Estou passando. Muito bem. Irmãos, verso de número 1. Aos eleitos que são forasteiros. Posso te pedir um negócio assim fabuloso? Bíblia não é para qualquer um. Não adianta.
Eu vou dar uma Bíblia para o fulano de tal. Dê a Bíblia, mas ore para que o Espírito ilumine. Porque senão, o livrinho indigesto, o sujeito não vai conseguir ler nada, ele vai tomar ódio disso. Dê a Bíblia e diga assim: Senhor, por obra do teu Santo Espírito, ilumine. Porque Pedro está escrevendo a palavra de Deus aos eleitos que são forasteiros. Esses irmãos forasteiros, eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Irmãos, eu até hoje, eu estou procurando aquele verso que diz assim: quando você for fazer evangelismo para alguém, você vira para ele e diz: olha, hoje você dá uma chance para Jesus, tadinho, que ele está morrendo de chorar. Ele está desesperado. Se você não der uma chance para ele, coitado. Eu estou procurando isso na Bíblia até hoje. Porque o que eu vejo, irmãos, é uma soberania de Cristo, quando nos é dito o seguinte: essa palavra pertence àqueles que são eleitos antes da fundação do mundo, são forasteiros aqui, porque a sua pátria é celestial, e foram eleitos segundo a presciência de Deus, não porque existe nada neles. Então, irmãos, as Sagradas Escrituras são posse do povo de Deus, mas se a posse de todas as promessas benditas das Sagradas Escrituras, porque elas são suas, se você é um eleito da parte de Deus. Só uma coisa, viu, irmãos? Presciência significa que Deus quis escolher previamente, tá? Não é porque Deus olhou e falou assim: olha, a Sônia é tão boazinha, o Halisson é tão bonzinho, que eu vou escolher, porque eles estão bons, eu estou vendo o coração deles. Esqueça, viu, irmãos? Presciência significa que Deus escolheu porque Ele quis lá. Romanos capítulo 9 diz assim: não eram os gêmeos nascidos, e Deus escolheu um e preteriu o outro, porque Ele... E ponto. E eu não sei explicar os desígnios eternos de Deus. Cantamos isso aqui hoje, eu não sei explicar, mas eu sei que é assim, porque a Escritura diz assim. E nisso tudo não existe orgulho por eu ser um escolhido, mas existe um constrangimento que me diz: Deus, eu não entendo, porque o Senhor continua me amando e me amando todos os dias, e não existe nada capaz de me tomar das tuas mãos. Mas no verso de número 2, ele diz assim, 1 de Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência. Irmãos, vivemos um negócio tão esquisito hoje. Você quer Jesus Salvador? Jesus Salvador eu quero. Dá para mim. Mas Jesus, o mesmo Espírito que revela a eleição do Pai, segundo o que nós estamos lendo, é o mesmo Espírito que elege para a santificação, pela obediência. Não existe crente sem santificação. Se você não está buscando santificação na sua vida, verifique se realmente você está na fé. E aí, nós cantamos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Então é o seguinte, irmãos, se não existe obediência na sua vida, verifique se realmente você é um crente. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é 3 vezes santo. Então, irmãos, esse livro é um livro de propriedade exclusiva para pessoas exclusivas, que estão sendo eleitos por Deus antes da fundação do mundo para a santificação pela obediência. Pedro está escrevendo. Bom, irmãos, vamos concluir, né? Tá bom. Pedro está escrevendo, como é que ele está escrevendo mesmo, irmãos? Preso, né? Pedro está escrevendo preso, e provavelmente ele já sabia o seguinte: daqui eu não saio. Como é que termina, irmãos, o verso de número 2? Graça e paz vos sejam. Por favor, você pode corar de vergonha comigo agora? Vou te chamar a corar de vergonha comigo agora. Quando nós estamos estressados, quando nós estamos passando por problemas, via de regra é a mulher que sofre, né?
Porque a pobrezinha olha para a gente, ei! Aí você para ela. Nos momentos das dores, irmãos, nós costumamos machucar as pessoas mais próximas. Nós costumamos bater nas pessoas que nós mais amamos. Como é que Pedro estava, irmãos? Pedro estava preso, Pedro estava consciente que ele morreria. E como é que é o caráter desse homem? Ele diz assim: tomara que vocês também morram, tomara que vocês também sofram. Não, o caráter desse homem é o seguinte: a vocês, graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro, pelo sofrimento, e o sofrimento maior e iminente, ele não está coitadinho, ele não está praguejando, desejando o mesmo, ou ainda pior para os outros, né? Ele é um crente afirmando da soberania de Deus e desejando o bem, fazendo o bem, incentivando o bem. Nos seus sofrimentos até aqui, como é que está a sua fé? Meu irmão, nos seus sofrimentos até aqui, como está a sua fé? Por favor, igreja, como é mesmo Romanos 8, 28? Sabemos, pois, está com o microfone ainda, é isso, Aninha? Está não? Sabemos, pois, que quantas coisas? Todas as coisas cooperam para os que foram, os que amam a Deus e que foram. Muito bom. Você é um crente? Você é uma crente? Mesmo? Você crê mesmo? Então, sofrimento. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são eleitos antes da fundação do mundo, porque Deus tem propósito na sua vida. Você é um crente, meu irmão, você é uma crente, minha irmã, se aposse das Escrituras. Senhor, eu não entendo espinhos, está doendo muito, mas eu vou fincar o pé e vou dizer para quem quiser ouvir: quando isso passar, terá sido para o meu bem. E eu vou contar para as pessoas o que o Senhor fez na minha vida. Eu não vou precisar inventar nada. Eu só vou dizer o que o Senhor fez. E é impossível que o Senhor minta. Nas dores que você sentiu e está sentindo, deseje isso aos outros. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ao invés de amargurar, exercite isso. Está doendo em você? Graça e paz vos sejam multiplicados. Os espinhos de uma rosa, irmãos, passados na nossa pele, mostram o sangue que corre dentro de nós. As provações pelas quais nós passamos, presbítero Ricardo, mostram o Deus que nós temos dentro de nós. Isso nas Escrituras, irmãos, Deus faz o povo caminhar 40 anos no deserto. Para quê? Para mostrar para eles quem eram eles. 40 anos de provas. Para quê? Para mostrar para vocês qual é o tipo de amor que vocês têm por mim. Quem são vocês de verdade. Que Deus te sustente, para que você mostre um Deus soberano, bendito, gracioso, salvador. Vamos ficar de pé, irmãos? O reverendo Desi vai nos dirigir a Deus numa bênção, na oração e bênção final.